A Rockefeller é uma escola de inglês diferente de tudo que você já viu. Aqui você aprende inglês com material digital interativo e turmas reduzidas. Inglês moderno rápido e para todos, crianças, jovens e adultos. Rockefeller, excelência em conversação. rockefellerbrasil.com.br. Bom dia, pessoal. A gente está aqui no gabinete do prefeito Olisandro. Sexta-feira, dia 1º de julho, completam 3 anos e 6 meses de gestão da atual administração dele aqui. Então a gente está aproveitando essa oportunidade para fazer essa fala com o prefeito, a oportunidade dele fazer uma avaliação de como é que ele está entendendo esses 3 anos e 6 meses de administração. Então a gente queria agradecer aqui o prefeito pela oportunidade e para começar essa entrevista, a gente queria fazer a seguinte pergunta para o prefeito. Prefeito, 3 anos e 6 meses de administração. As pessoas nas ruas já sabem o que a prefeitura fez, o que o senhor fez, como o senhor conduziu a administração. Mas o que as pessoas gostariam de saber é o que não foi feito e o porquê não foi feito. O que o senhor pode dizer para essas pessoas? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando de poder falar para a nossa população. Agora, nós tivemos uma campanha muito intensa em 2012, né? Campanha em que o nosso grupo foi vitorioso, ganhamos a eleição. E ao ganhar a eleição, durante a campanha, nós apresentamos um plano de governo. Um plano de governo, inclusive, que nós levamos a registro de cartório. E o objetivo, naquele momento em que nós vivíamos, e o Brasil vivia, Araucária vivia também, uma situação especial, um momento pujante da sua história. Aqui estava sendo investido mais de 11 bilhões de reais através da Petrobras na remodelação da nossa refinaria e circulou muito dinheiro dentro da cidade. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, chegou a 300 milhões durante o período. Isso quer dizer, teve um acréscimo triplicou, mais do que isso, anualmente o Imposto sobre Serviço, que é o imposto que todos conhecem. E, ao final de 2012, encerrou-se a obra da Petrobras. Nós assumimos o governo, trazendo a responsabilidade de executar aquele plano de governo, e, de repente, nos deparamos com 300 milhões a menos no caixa da prefeitura para o mandato. Por outro lado, iniciava-se a crise mais perversa da nossa história, que nós estamos presenciando hoje, em que o Estado brasileiro está se curvando diante dessa crise. Não só aqui em Araucária, como no Paraná, em todos os municípios do Brasil, nós estamos vendo hospitais fecharem as portas, a saúde vivendo o pior caos da sua história, a educação se desfacelando no país inteiro. No Paraná não é diferente disso. E Araucária também, em que pese a arrecadação ser um pouco privilegiada, mas sentimos esse impacto. Portanto, respondendo à tua pergunta, levamos à população uma proposta de governo. Infelizmente, como todo brasileiro, todo empresário, toda família mudou o rumo dos investimentos ou cortou a possibilidade de investimento, a família que ia comprar o carro novo deixou de comprar o carro novo. O pai que pagava a faculdade particular para o filho foi para a faculdade pública. Enfim, o empresário que estava programando a ampliação da sua empresa com a contratação de mais funcionários acabou recuando e também adiou os planos. O Brasil inteiro suspendeu os planos. E para nós aqui não seria diferente. Tem muita gente dizendo, mas prefeito, você não cumpriu o seu programa de governo. Quem cumpriu os seus planos que foram realizados nos últimos 4 anos? O Brasil inteiro parou. E tem muita gente, inclusive, que cobra, mas por que você mudou o rumo? Nós mudamos o rumo para poder sobreviver. Nós hoje vivemos as realizações importantes de urbanização nos bairros, investindo em outros setores que não dependem do funcionário público, da contratação de funcionários, em função da folha de pagamento. Enfim, dando uma resposta global à sua pergunta, o que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer. Nós urbanizamos a cidade inteira, que não era uma proposta de governo.
Nós viemos com investimento na saúde, na área do uniforme escolar e outros setores, compra de ônibus, reformando o sistema de transporte escolar. E outros setores importantes nós avançamos. Mas aquele plano de governo especificamente, nós não conseguimos realizar, como o Brasil inteiro não conseguiu realizar os seus planos elaborados há 4 anos atrás. Entendi. Prefeito, mas mesmo assim, a gente há tem que considerar, e o senhor acha que há de concordar, que era um plano bem robusto, eram 365 propostas. E o senhor já é uma pessoa que está na vida pública há 3 décadas, né? Não foi exagerado aquele plano de governo? Não era exagerado? Porque, querendo ou não querendo, a gente tinha uma noção de que a receita do INSS era temporária e tal. Não houve um certo exagero, um excesso de otimismo por parte da campanha do senhor em propor aquelas 365 promessas? Não era, porque aquela proposta que nós apresentamos em cartório, num custo real, para que a população entenda, é uma proposta que custaria ao município algo em torno de 30 milhões. Toda aquela minha proposta custaria investimento 30 milhões. E nós tivemos uma queda só no ICM, algo em torno de 120 milhões. Quer dizer, eu não arrecadei o dinheiro para poder realizar. Pelo contrário, eu poderia até ter encorpado mais a proposta se continuasse a arrecadação nos índices que se executava na época. Portanto, não foi exagerada. O que aconteceu é que nós, inclusive, em termos de investimento, nós superamos aquelas propostas. Se você for colocar em números, em investimento, em dinheiro, eu pus mais dinheiro no desenvolvimento do município nesses 3 anos do que se eu cumprisse basicamente aquelas propostas. Aquelas propostas custavam menos do que nós investimos hoje de uma forma diferente, trazendo recursos de fora, mais de 120 milhões nós estamos investindo na cidade, com um pouco da prefeitura e dinheiro do governo federal e do governo estadual. Quer dizer, nós não paramos. Essa história de que o prefeito deixou de cumprir o plano de governo dele, eu deixei de cumprir as propostas, numa parte das propostas que nós trouxemos. Mas eu compensei com muito mais investimentos, trazendo dinheiro de fora. Quer dizer, jamais eu imaginava que, no meio da crise mais perversa da nossa história, eu pudesse estar urbanizando a cidade inteira. Você acha que o seu João, que mora lá no Sol Nascente, lá no Marcelino, lá no Motelesque, ali no Pequim, aqui no Cachoeira, no Costeira, em qualquer bairro da cidade, ele imaginaria que depois de 30 anos que ele estava pedindo o asfalto, a calçada, a iluminação, enfim, ele estava pedindo a urbanização do bairro dele e logo no meio da crise, que ele não acreditava, chegou. Por isso que eu entendo que a população, acredito que a população esclarecida está entendendo esse momento de crise e sabe que nós trabalhamos muito para poder compensar alguns itens que nós não pudemos cumprir no nosso plano de governo. Prefeito, essa crise financeira, nos últimos anos o país está passando por uma crise financeira e uma crise ética. E é natural e é normal que todos os políticos estão sofrendo com isso. Todos os políticos são criticados, têm suas posturas questionadas, tal, e tudo, em todas as esferas. Aqui em Araucária é fato que nos últimos anos a gente não teve nenhum grande escândalo, algum caso de corrupção tal, e tudo mais, alguma coisa nesse sentido. Mas mesmo assim, o senhor acha que o senhor paga por esse momento, esse momento político nacional, essa crise ética que os políticos estão passando no país como um todo? Paga. Na verdade, paga pelo seguinte, porque por mais que nós passamos 3 anos e 6 meses do nosso governo sem uma acusação ou sem nenhuma denúncia de corrupção, que isso para nós, num momento desse, é a razão até de orgulho, por outro lado, é a obrigação fazer com que a gente evite qualquer tipo de ato de corrupção no governo, mas somos atingidos por quê? Porque o cidadão está vendo o que aconteceu no Brasil nos últimos anos e o povo, do modo geral, o trabalhador que sai de manhã para trabalhar e volta à noite. De manhã ele liga a televisão, o radinho dele no ônibus, escuta só corrupção,
é mais um ato de violência no país, é mais um ato de violência contra o erário público, contra o dinheiro dele, que ele está indo suar o dia todo trabalhar. Volta à noite, novamente, mais uma notícia de corrupção. O que leva um cidadão desse a pensar? É a classe política como um todo. Até porque ele não está percebendo que o município, que o prefeito está trabalhando, o que está fazendo. É muito difícil a notícia chegar nele. Ou a notícia que vem nele é a notícia da imprensa maior, da Rede Globo, das outras redes de televisão. E ele sai de casa imaginando que ele passa a régua geral. E para nós isso é muito difícil. Para você que trabalha o dia todo, chega em casa, liga a televisão e vê aquilo, imagina que o povo também está te colocando na mesma caçarola, no mesmo pacote, te deixa triste. Há tempos atrás, quando fui prefeito, eu até nem realizava tanto, a gestão passada eu realizei menos do que essa. Com todas as obras grandes, que fui conhecido como prefeito das grandes obras, mas eu saía na rua, a recepção eu sentia que era diferente. O povo tinha uma consideração maior pelo seu prefeito. Hoje não. Hoje o povo olha desconfiado. Por quê? Porque ele está vendo o ministro importante ir para a cadeia, corrupto, ele vê o presidente da República ser acusado nas lava-jatos e outras investigações, ele vê o problema na política maior do governo, do país, sendo atacada pela corrupção, e ele compara também, de repente, ele nivela todo mundo igual. Isso nos deixa triste. É difícil você falar com a população desconfiada. Mas eu tenho superado isso. Tenho superado com as obras, tenho superado com os investimentos, tenho superado com a minha coragem de enfrentamento nessa situação. Então, realmente, infelizmente, a corrupção que atinge o país também acaba atingindo nós aqui no município de uma forma direta. Prefeito, não raramente o senhor tem dito que, considerando a crise nacional e que assola também o município, já é uma grande coisa não ter sido interrompido os serviços, os funcionários continuarem com os salários em dias, com o 13º em dia, com algumas progressões, mas mesmo assim o senhor tem sido muito criticado e atacado pelos sindicatos. Como explicar isso para a população comum de Araucária? Na verdade, eu entendo que os sindicatos mudaram muito. Antigamente o sindicato, ele representava tão somente o seu sindicalizado, o seu trabalhador. A vontade do trabalhador era respeitada na íntegra. E não existia o sentimento e a ideologia política no meio dos sindicatos. Hoje não. Hoje o sindicato, claro, continua, entre aspas, representando o seu trabalhador, mas prevalece, infelizmente, as ideologias políticas. Por mais que você faça, que você atenda, nós estamos vivendo, já falei agora e repito, nós estamos vivendo talvez o momento mais difícil dos últimos 30 anos na gestão pública em função da crise e também no quadro funcional, mas aqui em Araucária nós estamos avançando, nós estamos repondo o salário, nós estamos pagando em dia os avanços por tempo de serviço, inclusive o triênio, que deve ser um dos poucos municípios do Brasil que paga. Nós estamos pagando o 13º em dia, nós estamos respeitando o servidor na questão salarial. As condições de trabalho nós estamos fazendo o possível para manter as melhores possíveis. Mas isso, na visão do trabalhador, está sendo clara. Por isso que eu tenho uma tranquilidade que o servidor público está respeitando o nosso governo. Agora, o lado político dos sindicatos, que tem interesse de candidaturas a prefeito, candidaturas a vereador, pode-se fazer o que for feito, pode criar programas, pode fazer investimentos de toda ordem, que não vai mudar, porque quando existe uma vontade política contrária ao que está governando, é impossível avançar no lado político. Mas mesmo assim, prefeito, a gente tem a questão dessas progressões por qualificação, que essas estão interrompidas. E considerando a situação financeira do município hoje, que a gente está gastando com o pessoal mais de 52% da receita corrente líquida, se o município não tem condições de pagar essas progressões por qualificação, não era o caso de mexer no plano de carreira? Não era o caso de adequar para a nossa realidade esse plano de carreira? Eu acredito que o plano de carreira é um dos mais privilegiados que existe hoje, talvez no Paraná e quem sabe no Brasil, né? Como eu falei do triênio e outros benefícios. Mas mexer num plano de carreira no meio de uma crise, em que nós
e trabalhando com um sindicato que está mais para destruir do que para construir. É muito difícil avançar. Agora, fatalmente, o plano de carreira de Araucária precisa ser rediscutido, precisa ser reanalisado, porque hoje nós estamos gastando muito mais com os funcionários do que com a população como um todo. A partir do momento que você imagina que nós estamos com uma folha, nós estamos gastando 53% do que arrecadamos com os servidores, com o pagamento de salários, e 47% para toda uma população, é claro que alguma coisa está muito errada. Em que pese que o serviço do trabalhador, do servidor, o trabalho dele também é para atender a população. Mas precisa ser revisto isso. Prefeito, mas obviamente não são só os servidores que estão insatisfeitos com algumas ações do governo. Ao longo desses últimos 3 anos e meio, houveram algumas situações bem específicas que geraram certo desgaste junto à comunidade, como o fechamento do NIS, como a não reabertura do Armazém da Família, como as mudanças no transporte coletivo, que embora continuarem integrados, houve algumas mudanças que mexeram no dia a dia da comunidade, do usuário do transporte coletivo, a falta de vagas em creches. Não faltou a prefeitura, o município lidar melhor com isso, rever de repente esses fechamentos, o que poderia ter sido feito? Não faltou sensibilidade com essas coisas que atingem diretamente a população? Não, a sensibilidade existiu, a vontade política existiu e existe. O que ocorreu, e é bom que fique claro, vamos denominar o NIS, que é uma situação polêmica, vamos denominar o Armazém da Família, ou o Mercado da Família, e também a integração do transporte coletivo com Curitiba, com a capital. Primeiro, o Armazém da Família. Quando eu recebi o governo, em 1º de janeiro de 2013, nós não tínhamos mais o convênio com Curitiba. Quem coordena armazéns de família na região é a cidade de Curitiba, o município de Curitiba. E ela estabelece, através da Secretaria de Abastecimento, convênios com os municípios. Inclusive tem com alguns municípios aqui da região. Araucária, houve um pedido de uma cobrança, inclusive é processo judicial, que no final do governo anterior, a Prefeitura de Curitiba acusa o município de Araucária de uma dívida, de um desvio de recurso, de dinheiro, de algo em torno de 2 milhões de reais hoje corrigido. 2 milhões de reais. Aí o cidadão comum, mas por que o prefeito não abriu o Armazém da Família? Fui atrás da Prefeitura de Curitiba, quando eles pediram para que eu pagasse 2 milhões de suposta corrupção praticada por membros do governo anterior, jamais eu iria fazer isso, e não posso, legalmente eu não posso, porque eu passaria a responder por isso. Foi aí que nós entramos na Justiça para tentar resolver essa situação e reabrir o Armazém da Família. E acredite ou não, a Prefeitura de Curitiba até hoje, qualquer um do povo que procurar a Secretaria de Abastecimento da Prefeitura de Curitiba vai ouvir a mesma coisa. Nós não abrimos o Armazém da Família Araucária, nós não autorizamos o convênio com a Araucária enquanto não pagar os 2 milhões que foram desviados, a Prefeitura de Curitiba afirma isso, que supostamente foram desviados, e nós não podemos fazer nada. E outro prefeito que vier para Araucária, outros mandatos, se não pagar essa conta, não vão poder estabelecer convênios com a Prefeitura de Curitiba. Portanto, o Armazém da Família foi um bloqueio realizado na gestão passada que nós não conseguimos reabrir. O senhor está falando de corrupção. Corrupção é crime. O que foi feito por parte da Prefeitura para investigar essa corrupção? A Prefeitura elaborou uma sindicância, colhemos todos os dados, a Prefeitura de Curitiba afirmando que houve desvio, nós fizemos o levantamento, realmente o material que saiu de Curitiba, o alimento que saiu de lá para ser vendido, não há registro que chegou. Nós fizemos a nossa parte, denunciamos no Tribunal de Contas, denunciamos na Justiça, só que o processo está andando ainda. As defesas foram feitas e realmente todos sabem que são lentos os processos judiciais, principalmente quando se trata de uma situação dessa em que a Prefeitura de Curitiba acusa a Araucária, da gestão passada, e não há um registro claro de como isso foi feito. Não podemos chegar e dizer, olha, está aqui o ato de corrupção.
não conseguimos isso. Por isso que o Armazém da Família até hoje não foi reaberto e dificilmente vai ser reaberto com convênio com Curitiba. Aí você pode dizer, você tinha outra alternativa, por que não abriu por conta própria? Aí é muito difícil. Aí o município, no momento de crise, criar um programa de armazém de família, sabendo que a saúde nós temos dificuldade, precisa ser prioridade, a educação, nós estamos levando isso como uma prioridade de segundo plano para frente. Mas não faltou vontade, não faltou determinação para a gente reabrir o Armazém da Família. Mas, infelizmente, a gestão anterior encerrou esse convênio e nós não conseguimos reaver mais esse investimento. A gente estava falando, o senhor começou a pontuar. Primeiro era o caso do Armazém da Família, daí o senhor ia falar da questão do NIS e da questão das vagas. A questão do NIS. O NIS também se tornou uma polêmica. Já lá no meu mandato anterior como prefeito, a vigilância sanitária vivia questionando as condições físicas do prédio do NIS. Aí quando eu assumi o governo agora, em 2013, eu tive um laudo da Secretaria do Trabalho, da Secretaria de Obras do município. Eu tive um laudo da Vigilância Sanitária do Estado do Paraná e também da Vigilância Sanitária aqui da Prefeitura, condenando a estrutura física, o prédio do NIS. Rachaduras enormes, ele é construído, esse prédio foi construído na década de 90, num local impróprio, num banhado, e ele, fatalmente, aquilo lá, no futuro, vai acabar sendo demolido. Por mais que você reforme, 2 anos depois as rachaduras continuam aparecendo. O investimento é muito grande para poder reformar o NIS do jeito que está. Então nós procuramos concentrar todo o atendimento em 24 horas lá no UPA, temos as dificuldades que estão se apresentando, mas hoje temos lá um quadro dobrado de médicos que nós tínhamos aqui no NIS, de enfermeiros, de profissionais, estamos atendendo tudo no UPA. Hoje temos o PAI, que é o Pronto Atendimento Infantil, que alivia o 24 horas, porque atende as crianças aqui no antigo hospital. Mas não descartamos ainda o encaminhamento de um projeto novo para a construção de um novo 24 horas. Se não é agora, vai ter que ser construído um novo 24 horas com estrutura diferenciada para poder atender a população de Araucária. Mas nesse momento, o que nós temos é o UPA, que com toda a dificuldade, nós estamos podendo atender a nossa população. Prefeito, e a questão da integração? A integração no transporte coletivo nós fomos pegos de surpresa, né? A Comec resolveu de reestruturar o sistema de transporte coletivo da região metropolitana. Como Campo Largo e São José dos Pinhais não tinham a integração, resolveram de cortar a integração de Araucária também, alegando que era muito caro manter a integração. E aí surgiu o caos, todos lembram, o ataque a ônibus, o povo revoltado, e nós não tínhamos outra alternativa de buscar recursos e fomos, depois de esgotar todas as cobranças do governo estadual, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para que mantivesse a integração em Araucária, não foi possível. Eles não nos atenderam. A partir daí, nós tomamos a decisão de bancar a integração. Claro, tivemos a colaboração, parte da Comec. Hoje nós investimos R$400 mil mês para poder manter a integração e esse transporte de qualidade, que nós temos em Araucária. Portanto, se a integração existe hoje, é porque houve uma vontade política. Nós poderíamos ter deixado, como está São José dos Pinhais, Campo Largo e outras cidades, mas nós bancamos essa despesa e hoje nós estamos mantendo a integração com a capital. A questão das vagas em creches? A vaga em creche, todos sabem que eu recebi a prefeitura com 5 mil. O déficit era de 5 mil vagas. E em função até de dificuldades, nós fomos no primeiro ano enfrentando greve de funcionários, enfrentando dificuldade financeira, que o choque foi muito forte no primeiro ano de governo, mas hoje avançamos muito. Já resolvemos 50% desse déficit. E agora estamos com a implantação de mais 7 novos CMEs, entre locados, inclusive tem os novos que estão sendo construídos, nós vamos poder chegar, não vamos zerar a fila da creche, talvez, porque não zera nunca, sempre está chegando mais gente. Mas nós vamos se aproximar, com certeza, de um número aceitável
de atendimento às crianças que precisam estar nas creches hoje. Avançamos muito. Hoje já temos um déficit bem menor. Não chega a 2.000 vagas. Para quem recebeu com 5.000, então nós já avançamos e vamos continuar avançando muito. Como o senhor disse, nós estamos falando de uma gestão que investiu pesadamente em reurbanização. O grosso desses recursos é oriundo de financiamento da SEDU, do Paraná Cidade. Recursos, empréstimos que o governo municipal vai ter que pagar ao longo dos próximos anos para o Estado. E os próximos prefeitos vão ter que pagar. Não faltou, por parte do senhor, nesses 4 anos, um verdadeiro choque de gestão nas finanças do município para que a cidade recuperasse sua capacidade de investimento e não dependesse tanto desses financiamentos externos para poder realizar novos investimentos? Não faltou porque o choque de gestão interna, ela foi feita, né? Todos sabem que nós recebemos uma prefeitura que gastava quase 4 milhões por ano em aluguel, pagamento de aluguéis. Hoje nós não chegamos a 1 milhão de aluguéis, 3 milhões no ano. Nós recebemos uma companhia do transporte coletivo com um subsídio monstruoso. Em 2012 fechou o orçamento em 42 milhões. Hoje, se seguisse o mesmo padrão, nós estaríamos com 70 milhões. Continuamos, reduzimos, estamos fechando com 38, 40 milhões de investimento lá. O gasto lá, né, porque não é investimento. Enfim, nós tivemos cortes desde a contratação de carros. Um exemplo simples. A prefeitura, quando assumiu o governo, estava com 156 veículos leves rodando por aí, na mão dos funcionários, gastando gasolina, batendo carroceria para Curitiba. 7, 8 carros se encontravam em Curitiba, levando para cada secretaria, atendendo um compromisso. Hoje nós funcionamos com 50 veículos. Reduzimos mais de 100%. A merenda escolar, que é uma coisa que é preciso sempre ampliar, nós mantemos com mais qualidade e com menos custo. O transporte escolar, da mesma forma. O cafezinho, simples cafezinho da prefeitura foi cortado. A luz, a água diminuiu. Enfim, a gestão interna sofreu um choque muito forte. Houve uma redução, uma economia, algo em torno, no ano, de 20 milhões de reais só na situação interna. Considerando a CMTC e outros cortes maiores, nós podemos chegar a cortes verdadeiros que passaram de 100 milhões. Então isso é gestão interna. Agora a gestão interna, o choque da gestão externa, aí você tem razão. Diminuir postos de saúde, diminuir os atendimentos do hospital, reduzir a malha viária do transporte coletivo, enfim, enxugar todo esse sistema que foi criado ao longo dos anos, aí é difícil. Aí a população, estado de Araucária, nós temos essa cultura, município forte, conseguiu dar esses benefícios. E se eu estou conseguindo até hoje manter hospital com qualidade, com 3 milhões por mês, estou conseguindo manter o melhor transporte coletivo da região metropolitana, duvido que encontre outro assim. Estou conseguindo manter ainda investimentos importantes em todas as áreas, que é um privilégio de quem mora no Guajuvira, no Bela Vista, ter a sua unidade de saúde, ainda não é o momento, acredito, de cortar da população. Internamente, o choque de gestão foi feito. Agora, o que foi possível foi isso. Você fala da contratação de empréstimos. Não tínhamos outro jeito. 20% o município banca e vai atrás de recursos. Também não se consegue fácil um recurso. Araucária foi o único município da região metropolitana que conseguiu 120 milhões de investimentos. Todos os municípios fazem fila lá pedindo recurso, porque esse recurso vai ser pago ao longo dos 20 anos, um juro muito baixo. Então a gente está comemorando poder passar um governo, comparando, não existe adversários passados e também não existe adversários políticos futuros. O que existe é uma comparação simples. O governo anterior investiu aproximadamente 18 milhões na cidade como um todo. Nós estamos investindo 120 milhões. Aí você me pergunta, mas e o povo continua falando, reclamando, falando mal, prefeito? No momento da crise, cega todos nós. Onde falta o pão,
Todos brigam e ninguém tem razão. Infelizmente é isso que está acontecendo. A linguagem lá de uma frase do tempo da minha avó. A crise nos prejudica tanto, essa crise nacional, que por mais que você esteja fazendo muito, o povo não consegue ver, em função de tudo aquilo que eu falei. O quadro político desastroso a nível de Brasil que nós estamos presenciando hoje. Prefeito, mas esse choque externo, considerando o quadro atual, o quadro das finanças do país para os próximos anos, ele vai ter que ser feito, vai ter que ser enfrentado. Seja agora, seja na próxima administração, seja quem for o prefeito. Há solução para isso? Há como continuar nessa toada sem fazer esse choque externo? Não. Eu acredito que o choque externo vai ter que ocorrer. Infelizmente, vai ter que surgir uma proposta menos agressiva à população, mas vai ter que ocorrer alguns ajustes, seja no transporte coletivo, que leva um subsídio muito alto. O sistema de saúde nosso precisa ser repensado e até mesmo reavaliado em termos de atendimento à população, como vai ser feito isso. Tem que buscar manter a qualidade e reduzir custos. Isso é muito difícil, nós temos trabalhado nisso. Agora, infelizmente, cortes necessários podem até vir a causar algum impacto que desagrada a população. Mas, no futuro, isso vai ter que ser feito, não tem jeito. Prefeito, mudando um pouco de assunto. A gente, no primeiro ano de administração, o senhor chegou a ficar afastado 40 dias para tratar de um problema de saúde. Desde então, sempre esses problemas, sempre surgem boatos de que o senhor não está bem, que o senhor vai ter que se afastar de novo, que o senhor, a saúde não vai bem. Como é que está essa questão da saúde do senhor hoje? O senhor está em plenas condições de exercer o mandato de prefeito? Como é que está essa situação da saúde do senhor hoje? A questão de saúde, desde o início, já na campanha de 2012, surgiu o diagnóstico em que nós estávamos descobrindo que a gente portava, então, uma doença rara, né, uma doença grave e rara, e até na época eu fui orientado a se afastar da campanha, né? Os médicos na época sugeriram, em função do estresse que é administrar um município como Araucária, viver essa guerra que na verdade acaba sendo a vida pública, né? Nos diversos enfrentamentos e embates, mas eu consegui 3 anos, 6 meses, tive um afastamento de 30 dias, está controlado, né? Claro que preocupa até as decisões futuras que eu venha a tomar, políticas, passa por essa avaliação da saúde, principalmente pela avaliação da saúde, mas hoje nós estamos aqui trabalhando normalmente, né, em condições de trabalhar, mas claro, com a preocupação de se evitar que essa doença venha a evoluir de uma forma mais rápida, né? Então a gente tem conseguido conduzir, não é também o que se fala aí, de que eu encontro pessoas na rua, o senhor está bem, o senhor está de pé? A notícia às vezes chega lá que o prefeito está passando mal, e não é, nós estamos trabalhando, estamos enfrentando as dificuldades, mas realmente, claro, a saúde, em função até das condições dessa doença, ela acaba atrapalhando um pouco, né? Se fosse para o senhor fazer uma análise dessa administração, agora faltando 6 meses, considerando que o que tinha que ser lançado já foi lançado, tal, não há mais tempo para grandes projetos, para novas propostas, tal. O que o senhor consideraria a maior vitória do senhor hoje nessa administração, desta administração? Eu acredito que há 3 anos e meio atrás, quando eu assumi o governo, e eu escutei o discurso do meu antecessor dizendo que dificilmente a gente atravessaria o primeiro ano em função da crise que se instalava na cidade, no município, eu acredito e me sinto vitorioso. Vitorioso por poder manter os serviços em dia, vitorioso por poder manter toda a estrutura funcionando e também fazer os investimentos que fizemos.
né? Então, claro que não conseguimos fazer tudo o que gostaríamos de ter feito, mas conseguimos avançar, conseguimos realizar. Vitorioso porque estou atravessando um governo diante dessa situação triste que o país vive, de corrupção, de desgoverno, de desrespeito à população, eu ter um governo ainda preocupado, um governo que sem denúncias, sem envolvimento com corrupção, enfim, eu diria que nós conseguimos avançar, temos que comemorar muito, porque não é fácil no momento de uma crise, e realmente ficou para trás algumas situações que eu gostaria de ter tomada, mas naquele momento não estava claro se era possível ou não. Acredito que no futuro, o nosso município, com os avanços que nós já conseguimos, os ajustes que nós realizamos, e mais o que precisa ser feito, a Araucária volta à normalidade. Esse município fugiu da normalidade ao longo dos anos. Aqui se vendeu muita fantasia. Aqui se pedia, tudo dava, vamos conceder. E se criou uma cultura do município que tudo dá. Para tudo se tem um jeitinho. E agora nós trouxemos o município, estamos trazendo ele para uma nova realidade. E o povo vai acabar entendendo isso também. Portanto, nessa campanha que se aproxima, não vai ter espaço para discursos faraônicos de que vou construir isso, vou fazer aquilo, vou transformar, vou mudar tudo, transformar isso num paraíso, não. Não acredito. A realidade é outra. O momento é outro. O momento é de um grande debate, de uma discussão clara do que vai ser feito, do que precisa ser feito, inclusive até ações impopulares. Mas olhando para trás, nós temos que comemorar muito, avançamos muito em todas as áreas. Infelizmente, como eu falei, a crise veda os olhos da maioria da população. A crise faz isso. E esse é o preço que nós pagamos. O preço que nós estamos pagando por estar trabalhando de 12 a 15 horas por dia, realizando, transformando. Hoje, enriquecemos o interior com os distritos equipados, o uniforme escolar para 22 mil alunos, o transporte escolar com 15 novos ônibus. Nada disso está sendo visto. Todos os bairros sendo urbanizados, asfalto de qualidade na frente da casa, a calçada. O cidadão caminha em cima do asfalto, mas a crise está impedindo que ele veja isso. Isso é o que mais nos entristece. Mas, por outro lado, o que fica ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, é a obra. As palavras vão embora. As palavras, muitas vezes, são ditas ao vento. Mas as obras vão ficar. E elas estão aí para todos ver ao longo dos anos. Portanto, eu só tenho que agradecer a todos que me ajudaram até agora, a equipe que esteve comigo nessa caminhada até hoje, os colaboradores de todos os setores que contribuíram para que a gente chegasse até aqui e pudesse, da melhor forma possível, estar comemorando os avanços que obtivemos, principalmente os avanços que trouxeram benefícios diretos à nossa população, especialmente aqueles que mais precisam da prefeitura. Perfeito. Tem uma situação, em Araucária a gente tem uma cultura de sempre colocar a culpa do que não está dando certo numa classe funcionária que são os cargos em comissão. A Araucária já chegou a ter 600 cargos em comissão. Hoje nós temos 320 cargos criados, 270, 280 nomeados. Mesmo assim, há por parte da população uma percepção de que ainda há um exagero desses cargos em comissão. O senhor concorda com isso? Ou como é que a gente ainda é possível diminuir esse número de cargos em comissão no município? É possível. Na gestão anterior, quando eu assumi, nós tínhamos 630 cargos comissionados. Eu reduzi para 330. E é possível reduzir mais ainda. Até porque, diante do índice da folha de pagamento, é o caminho mais fácil que nós temos. Nós não podemos diminuir salário de servidor concursado, nós não podemos tirar vantagens que o servidor conquistou ao longo do tempo, mas nós conseguimos diminuir o número de cargos de carreira. Estou enviando para a Câmara, inclusive agora, um projeto de lei que reduz. Hoje nós temos uma lei que estabelece que até 10%
da nossa receita, da folha de pagamento, do que nós gastamos com a folha, nós podemos gastar com o servidor comissionado. E 7% do número de servidores nós podemos contratar de cargo comissionado. Isso quer dizer, temos 5.000 servidores, é o 330 que nós temos hoje, né? Nomeados 280. Estou reduzindo de 10 para 7 e de 7 o número de servidores para 5. É mais um passo que nós estamos dando, sem demagogia, acreditando que o cargo de confiança também é um funcionário especial. Esse negócio que o CC não serve para nada não é verdade. Nós precisamos de alguns setores específicos da prefeitura, cargos de confiança, em funções técnicas, e até mesmo a questão política da cidade, ela é contemplada muitas vezes por pessoas que têm a força política, ter aqui dentro um representante dos seus projetos políticos, administrativos. Enfim, Araucária já tem, comparado aos demais municípios, é o índice mais baixo de CC, cargo de confiança. E nós vamos reduzir mais ainda. Prefeito, um convite para uma reflexão. Se hoje o senhor fosse novamente candidato, se eu tivesse a oportunidade de voltar para 2012 e reelaborar o seu plano de governo, conhecendo as condições do município hoje, o senhor faria 365 promessas? Não. Hoje nós não faríamos 365 promessas. Hoje nós faríamos um plano de governo que viesse atender o momento de crise. Naquela época era um momento de expectativa, um momento talvez, o momento mais pujante da nossa história naquela época. Hoje não. Hoje eu faria um plano de governo restrito à realidade que pode ser feito diante da situação financeira que eu estou vivendo aqui na prefeitura, que eu conheço os números. Eu conheço o orçamento, eu conheço os números, eu conheço e tenho a previsão do que nós vamos arrecadar para frente. Então eu faria um plano de governo muito mais enxuto, claro, buscando sempre mais qualidade dentro das propostas, mas mais enxuto e mais objetivo. Prefeito, para finalizar, estamos à véspera de um início de um novo período eleitoral. O senhor pode ser candidato à reeleição, a legislação ainda permite isso. E essa é uma pergunta que as pessoas têm feito por aí, embora o senhor tenha dado indícios de que não pretende ser candidato à reeleição. Oportunidade do senhor falar para os nossos leitores e agora telespectadores do Popular, o senhor é candidato à reeleição? Essa questão nós temos que definir, nós temos até o dia 30 de julho para realizar as convenções, né? E nós vivemos um quadro político também, em função dessa situação toda, diferente em Araucária. Uma situação difícil de ser observada até politicamente. Eu pretendo, no máximo até o dia 15 de julho, estar decidindo isso, se eu saio candidato ou não saio candidato, ou vamos lançar um candidato, especialmente o candidato da prefeitura, apoiado por nós, ou vamos deixar um quadro como está e simplesmente seguir uma orientação política lá a partir do mês de agosto, que é o prazo de registro de candidatura. Nesse momento, voltaria a dizer para você, mesma pergunta que você me fez é o quadro que eu vou devolver. Não, nada está definido. Porcentagens. As chances do senhor ser candidato, do senhor não ser candidato? Não, nem percentagem tem, não consigo avaliar as percentagens, né? Não tem condição nesse momento. Pessoal, acho que era isso. A gente está ouvindo aqui o prefeito Elisandro. Queria agradecer, prefeito, pela oportunidade, pelo tempo que o senhor dispensou para a gente aqui. Se o senhor, por favor, quiser deixar uma última mensagem aí para os nossos telespectadores, fique à vontade, por gentileza. Eu agradeço a vinda de vocês aqui, agradeço essa oportunidade de poder estar falando para a nossa população e dizer que o prefeito Elisandro é isso, né? Não agrado simplesmente por agradar em função das condições políticas, não sou aquele extremamente popular que todo dia está no boteco, está em qualquer lugar se fazendo aparecer. Eu sou o prefeito que todos conhecem da gestão passada e estão revendo agora. Trabalho muito, mostro obras, mostro realização e continuo sendo o mesmo, né?
com um sonho de que essa cidade pode ser cada dia melhor para se viver. Que essa cidade é uma cidade especial do nosso Paraná, é um município construído por todos nós que viemos de fora um dia ou nascemos aqui, mas é aqui que nós vivemos e é por essa cidade que nós vamos continuar lutando. Na prefeitura ou fora da prefeitura, vou continuar sendo um colaborador para que essa cidade seja cada dia mais um ambiente melhor para se viver, principalmente para essa criançada que estão aí, esses pais que trazem um sonho de ver o filho ser um pouco melhor do que ele foi, e a cidade precisa ajudar, oferecer condições para isso. Portanto, sempre contem comigo.